Cardino, quem tem medo da verdade. E aí, tudo bem? Eu sempre peço para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube para acompanhar todos os nossos programas, acionar aquele sininho, porque você acionando o sininho, você é comunicado toda vez que a gente coloca alguma notícia, alguma matéria nova. E no nosso site, o cardinal.com.br, você acompanha todo o movimento das nossas redes sociais e as notícias, muitas delas que a gente nem aborda aqui no nosso programa, tá? Um absurdo choca o Brasil em pleno ano em que o Pará prepara a sede, da COP30, a Conferência Mundial do Clima. Pelo menos 15 crianças indígenas do povo Munducuru, da aldeia Restinga, que fica lá em Jacareacanga, no Pará. Essas crianças aparecem num vídeo comendo chibé. Chibé, lá no Pará, é uma mistura de farinha, água e sal. Imagina você comer farinha, água e sal. E isso os índiozinhos estão comendo, se alimentando dessa maneira, por falta de merenda escolar. Lembrando que é uma comida, do ponto de vista nutritivo, é o famoso zero à esquerda. Você não tem proteína. Como é que a criança, vai se desenvolver sem proteína? Você tem só carboidrato e um carboidrato, estamos falando de mandioca, pobre em nutrientes, viu? Essas imagens foram gravadas por moradores e mostram as crianças enfileiradas, dividindo a mesma colher para comer a mistura dentro de uma panela. Essa aldeia Restinga fica no município de Jacareacanga, que possui a maior população indígena do Pará. Segundo lideranças Munduruku, a falta de alimentação escolar ocorre desde o ano passado e já fez com que algumas famílias desistissem de mandar os filhos para a escola. Outras famílias fazem até vaquinha para comprar combustível para garantir o transporte dos estudantes. O Ministério Público Federal, MPF, acionou a Justiça Federal contra o município de Jacareacanga e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nós estamos falando aqui de dois aspectos. Estamos falando do governo municipal e estamos falando do governo federal. Porque o dinheiro para merenda escolar desse fundo é garantido pelo governo federal. Está no orçamento. Ou deveria estar. A ação foi protocolada no dia 16 de maio e exige a entrega imediata da merenda escolar às comunidades indígenas. Mesmo com um repasse regular de recursos federais, a Prefeitura de Jacareacanga não realiza licitações para a compra de alimentos escolares desde 2023. Somente este ano, o município recebeu mais de R$600 mil do Programa Nacional de Alimentação Escolar, sendo que R$355 mil destinados especificamente para as escolas indígenas. A Procuradora da República, Thaís Medeiros da Costa, autora da ação, alerta para a gravidade da situação que atinge centenas de crianças, adolescentes lá de Munduruku. E um dos relatos incluídos no processo, professores da escola Paigo, da aldeia Pesqueirão, relatam que os meses de fevereiro, março, abril e maio se passaram sem nenhum fornecimento de merenda. Os alunos estão passando fome dentro da sala de aula, diz o documento do Ministério Público Federal. O MPF pede que a Prefeitura compre alimentos de forma emergencial e entregue às escolas em até 15 dias e também cobra a prestação de contas dos gastos entre fevereiro e maio e a criação de um plano para regular o fornecimento de merenda para o restante do ano. Além disso, o Ministério Público Federal pede à Justiça que o Fundo Nacional de Desenvolvimento suspenda os repasses diretos à Prefeitura e que só libere os valores com autorização judicial. Em caso de descumprimento, o Ministério Público Federal quer uma multa diária de R$10 mil aplicada diretamente ao prefeito e à secretária municipal de Educação. Até o momento, a Prefeitura lá nem se pronunciou, nem mandou nota. Retrato da fome e do descaso nas terras dos índios, justamente no estado que vai receber a próxima cúpula global sobre o futuro do planeta. É o famoso não tem futuro. Com esse tipo de gente, esse tipo de vagabundo não tem futuro. E não adianta só multar, não. Eu acho que um negócio desse é tão absurdo que o Ministério Público Federal deveria ter pedido a prisão do prefeito e da secretária.
Porque se o dinheiro foi, por que não tem merenda? Os índiozinhos comendo farinha com água e sal, rapaz. Isso é uma vagabundagem, isso é uma vergonha. A Comissão de Esporte aprovou um conjunto de regras para a publicidade de apostas esportivas no país, com restrição de horários e proibição de anúncios com influenciadores. De acordo com os senadores, o foco é na proteção dos menores de idade e na prevenção do vício. Você vai acompanhar na TV Senado comigo. Pelo projeto aprovado na Comissão de Esporte, haverá restrições para as propagandas de bets. Na televisão, ela só será permitida entre 7h30 da noite e meia-noite, e também nos 15 minutos antes e depois de transmissões esportivas. No rádio, os anúncios poderão ser veiculados em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e das 5 da tarde às 7h30 da noite. Nos impressos, não poderá haver propaganda de casas de apostas. Nas redes sociais, a publicidade vai ser permitida apenas para usuários autenticados que tenham mais de 18 anos de idade, mesmo assim, com opção para desabilitar os anúncios. O projeto também proíbe o uso de imagens de atletas, ex-atletas, artistas, influenciadores e figuras públicas nas campanhas publicitárias. Todas as peças deverão conter a advertência: apostas causam dependência e prejuízos a você e a sua família. E não poderão ser usados mascotes, desenhos ou personagens dirigidos ao público infanto-juvenil. Eu acho que está pouco ainda, viu? Os senadores Cleitinho Azevedo, Carlos Portinho e Eduardo Girão comentaram essa votação sobre a publicidade. Acompanha no ar. Acabamos de votar um projeto extremamente importante aqui para a população brasileira, para acabar com essas propagandas de influência. A influência não vai poder mais fazer essa propaganda, é isso, Portinho? Propaganda, a publicidade, a propaganda das bets, que tem sido uma tragédia, estimulado as pessoas ao vício, estimulado as pessoas a apostar, a jogar suas poucas finanças, gente que gasta por sua família em aposta, é influenciada muitas vezes por atletas, por tais influências ou por outras pessoas que participam da publicidade. Uma grande conquista da sociedade que se mobilizou, e mesmo com a nota de alguns cartolas, aí vocês se mobilizaram contra, porque entenderam a tragédia que é. Hoje nós damos um passo, acredito que é inevitável mais na frente acabar com isso, mas era o que é possível hoje, restringir ao máximo a publicidade de bet, que é uma lavagem cerebral no povo brasileiro. Eu concordo com o senador Eduardo Girão. É o primeiro passo, mas é para acabar. Tá? Não dá. Isso aí é um vício, feito cigarro, qualquer droga. Está provado. A psiquiatria está aí, todo dia trazendo relatos, informações. E os dados econômicos dessa população imensa que está gastando dinheiro com jogo, se viciou no jogo, está deixando até de comer. Usando até dinheiro de Bolsa Família, BPC, que o governo não conseguiu proibir. Tem que começar, pelo menos por aí, com a publicidade. Acaba, feito cigarro. Não acabou, ninguém morreu. Alguém morreu porque acabou a publicidade de cigarro? Eu me lembro, Ayrton Senna fazia publicidade de cigarro, o nosso grande campeão. Não morreu? Não, ninguém morreu não. Acabou a publicidade, acabou. Televisão tá aí, os esportes continuaram, né? E o cigarro realmente é um vício desgraçado. Está provado, também cientificamente, né? O líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, que é do Rio de Janeiro, diz que o projeto de lei da anistia aos condenados do 8 de janeiro está perto de ser pautado para uma deliberação na Câmara. O parlamentar discursou em audiência pública sobre a prisão dos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. Teve um evento lá com todo mundo, viu? Veja comigo um trecho. A presença aqui hoje é muito mais homenagem a esses familiares que tanto sofrem, mas aos advogados que têm feito um brilhante trabalho. Que Deus retribua vocês. Saibam que como parlamentar e como hoje líder do PL, nós não faltaremos à luta. E só posso dizer até aqui, estamos muito perto de que o PL da anistia vá à pauta. Talvez a gente não consiga o texto ideal, mas conseguiremos um texto possível que vai soltar todo mundo o mais breve possível. Este é meu sonho. Lógico que cada um dos nossos deputados tem brilhantes projetos que poderiam vir à pauta. Mas até hoje, enquanto líder, eu não inseri um item na pauta deste ano. Nenhum. Porque enquanto a anistia não for pautada, e isso é mérito de todos os meus liderados, porque o Polon tem belos projetos para ser pautado, Marco Feliciano, Hélio Lopes que está aqui, Meira, Coronel Crisóstomo, todos têm brilhantes projetos para vir à pauta. Mas nós somos um partido de pauta única. Até que ele não venha à pauta, todos os meus colegas abriram mão de pautar os seus projetos, porque nós vamos lutar até o fim para que a anistia seja votada aqui na Câmara, no Senado, e que a gente possa ver essas pessoas o mais breve possível nas suas casas, nos seios dos seus lares. Na mesma audiência, os familiares dos condenados do 8 de janeiro se manifestaram. Veja. Anistia já! Anistia já! Anistia!
O deputado federal Coronel Meira, aqui de Pernambuco, destacou que os trabalhos da subcomissão, os trabalhos não devem ser politizados. Veja comigo. A gente não vai politizar essa subcomissão, certo? Não é direita, não é esquerda. É Sua Excelência o fato. Sua Excelência o fato. Todos os desrespeitos que aconteceram à Constituição, todos os arbítrios que foram cometidos, estão sendo cometidos pelo STF, então a gente tem que colocar isso com muita transparência. Já que muitos dos senhores advogados não têm direito a ir conversar com os presos, nós vamos ter esse direito de entrar nas cadeias, então a gente vai ver todos os presos, já estamos oficiando a partir de segunda-feira, dia 9, o STF, a Polícia Federal, a gente quer saber todos que foram presos no dia 9 de janeiro. A gente ouvir todos que ainda hoje estão presos, que não foram julgados ainda ou que já foram julgados. A gente ouvir exatamente a família de todos que faleceram. Vamos abrir um canal de denúncias e a gente quer em todo o Brasil, onde tem um preso político e realmente a gente precisa, né, dar vez e voz, através dessa subcomissão, a todos e passar verdadeiramente a limpo a anistia. Anistia já! Vazou aí pela internet, eu não vou colocar ainda que eu estou apurando se é verdadeira a imagem, mas um monte de gente armada, seria um vídeo novo do 8 de janeiro. Esse pessoal que estava armado com arma de fogo, esse pessoal não foi preso. Tem uma filmagem nova rolando aí, viu? Negócio muito preocupante. Muito preocupante, porque tem um monte de gente condenada e esse povo que estava armado lá, é de onde esse povo? Inclusive encapuzado. Tá? Tem um advogado que está ligado aí também a um dos réus do 8 de janeiro. Ele botou essa imagem, mas eu gosto de ter muita cautela. Vou ver se realmente é verdadeira, né? A gente aqui não dá barriga. Se for verdadeira, aí depois eu analiso com vocês, tá? O porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o Luque Ortega, destacou que os americanos são de longe o maior investidor no Brasil. Eu nem sabia que a embaixada tinha um porta-voz, agora tem um porta-voz, viu? Falando em português. Foi numa entrevista na Rádio Nova Brasil, acompanha. Então, a gente está trabalhando para aprofundar a nossa relação com o Brasil em várias maneiras, especificamente quando a gente olha na questão de comércio, é algo muito importante. Eu sei que a gente fala muito de tarifas e isso é importante para a gente porque estamos trabalhando para conseguir um comércio mais justo e de proteger os nossos interesses nacionais e a nossa capacidade de segurança nacional, mas estamos também trabalhando para fortalecer a nossa relação com o Brasil, que é muito forte. Somos, por exemplo, de longe, o maior investidor neste país, com mais de 350 bilhões de dólares investido no Brasil, que significa que basicamente $1 de cada 4 dólares que entra neste país vem dos Estados Unidos. Laços de comércio entre os dois países estão crescendo, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando para assegurar que o nosso comércio vai continuar sendo justo para a gente também. É interessante o que ele disse, porque uma coisa é a China mandar produto e a gente comprar. A outra é o americano botar empresa aqui e trabalhar dentro do Brasil e dar emprego. É isso que o porta-voz está querendo colocar aqui para a população brasileira. Agora, é preocupante, né? Teve um alerta do governo americano nesse final de semana sobre a violência no Brasil. Possibilidade de sequestro em algumas cidades. Várias cidades foram citadas. Isso é preocupante, porque pode afastar o turista americano, que gasta bem, né? Gasta muito o turista americano do nosso país. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais mostrando políticos da esquerda indo aos Estados Unidos para buscar apoio. Eduardo questiona por que eles podem e ele, Eduardo Bolsonaro, agora está sendo processado, né? Você sabe que o PGR mandou abrir o processo, porque ele está buscando apoio para Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Acompanha. Essa nossa luta aqui em Washington nesse momento para criar um movimento internacional para que a gente elimine essa influência tão perniciosa da extrema-direita de Trump com a extrema-direita de Bolsonaro. É uma ação conjunta do Congresso brasileiro e o Congresso americano em defesa da democracia em todo o mundo. A partir de agora também vamos estar visitando outros países mundo afora. Comitiva, missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, sobre defesa da democracia. Nós estamos fazendo essa articulação internacional via Ministério. Mas daí eles vêm querer dizer que eu sou uma ameaça? Por que eles podem? Inclusive eles foram antes ao exterior para fazer isso. E eu
quando eu realmente estou defendendo pessoa que foi censurada, jornalista com conta bloqueada, jornalista sem passaporte, Clezão que morreu na cadeia, golpe de Estado da Disney, que querem colocar, né, condenações de até 40 anos contra o Jair Bolsonaro, por que eu não posso? Por que eu passo a ser uma ameaça à democracia? É complicado, viu? Porque tem essas imagens que ele mostrou e tem várias outras, né? Durante a prisão de Lula, eles foram na Europa, Estados Unidos, foram vários países também fazendo manifestação, dizendo que o Poder Judiciário no Brasil estava contra a democracia e tal. É complicado, você deixa um lado fazer e agora quer proibir, porque seria direita, fazer a mesma coisa? Bem complicado isso, tá? O jornalista William Wack diz que as sanções dos Estados Unidos não podem só atingir o Moraes, o Alexandre de Moraes, mas o governo brasileiro em si. Acompanha no ar. A principal novidade nesse mix de segurança nacional e interesses comerciais e econômicos é o componente ideológico. O atual governo americano considera que democracias liberais e suas instituições são dominadas por elites tecnocráticas que, a pretexto de manter seu controle do poder, perseguem e calam grupos políticos adversários, à direita. Portanto, censuram vozes na internet via judiciário e atentam esses grupos que dominam as democracias liberais contra a liberdade de expressão. Perseguem grandes empresas americanas que tentam escapar das regulações nacionais ou supranacionais, que é o caso da Europa. Do ponto de vista do atual governo em Washington, o ministro Alexandre de Moraes, o STF, o Ministério Público e o governo brasileiro querendo regular redes sociais cabem direitinho nessa descrição ideológica acima. No final de semana, o presidente Lula preocupado, né, com a eleição para o Senado, que pode, segundo Lula, né, reformular todo o Senado e abrir a expectativa de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Preocupado. Né? Lembrando que eleição é bronca. Eleição é bronca, é o povo que tem que decidir, né? Às vezes pode até decidir mal, né? Do ponto de vista de Zé, Mané, Joaquim, Manuela, tudo bem. Mas a tendência no mundo é que você equalize essa situação, principalmente essas disputas da extrema direita, extrema esquerda. Está ganhando o pessoal mais assim, centro ou propriamente direita ou esquerda. Mas o radicalismo está sendo alijado, né? Agora mesmo, a Polônia, a eleição da Polônia, né, o candidato de Donald Trump ganhou. Nós estamos falando da Europa, ali, na Europa. E é um dos países que está apoiando a Ucrânia, né? Dos principais apoiadores da Ucrânia. E ganhou a eleição o candidato de Donald Trump, tá? O perfil oficial da Agência dos Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos publicou em português uma mensagem sobre o recente anúncio do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, a respeito das novas restrições de vistos a autoridades que censuram a liberdade de expressão de cidadãos americanos. A agência disse que ninguém que ataque a liberdade de expressão dos americanos será perdoado. E olha, a publicação foi feita em português. Aí fala, mas não vale para o mundo todo, por que quer fazer em português? Porque tem um aspecto que é exatamente dessa situação, desse comunicado para o Brasil, que é a rede social que é só americana, a Rumble, ela atinge o mundo todo, mas é de lá. E que o Alexandre de Moraes tentou censurar, né? Tentou censurar. E tem já no estado da Flórida um processo, tanto da Rumble como da mídia Trump, que é aquela mídia social do Donald Trump, contra o governo brasileiro, falando em censura. As duas redes estão processando, isso não está, é um processo mesmo, dentro do território americano, está correndo esse processo lá no estado da Flórida. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos encaminhou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, criticando a ordem de bloqueio de perfis na rede social Rumble. Exatamente o que eu estava me referindo. Veja só, essa carta, ela não foi hoje, não foi ontem, tem um tempinho. Só que ninguém estava falando nada sobre essa carta. Precisou o jornal New York Times, que é um dos principais jornais do mundo, né? Se não o principal do mundo. Precisou o New York Times divulgar
para que nós aqui no Brasil soubéssemos que o governo americano mandou uma carta. Moraes é alvo de um processo movido pelas empresas de Donald Trump e pela plataforma Rumble, que o acusam de violar a liberdade de expressão ao determinar a remoção de perfis de direita. Martin de Luca, que é o advogado de Trump Media e também da Rumble, falou à CNN Brasil sobre as sanções dos Estados Unidos. Acompanha comigo. Em relação à pergunta, eu entendo a tendência da diplomacia brasileira de tentar minimizar o impacto, né? Tentar negar o inegável, defender o indefendível, porque, obviamente, é uma imagem para o país não desejável. Então, esse é o trabalho do diplomata e tem que ser respeitado. Agora, vamos nos focar nos fatos e deixar de lado a diplomacia e negar o inegável. Mais notariada né, na conversa pública dos Estados Unidos como um juiz estrangeiro que censura, que tentou censurar cidadãos americanos dentro do território americano, vem da América do Sul, vem do Brasil. E, obviamente, é só uma pessoa. Né? Então, isso é um fato. Censura nunca foi democracia. Não se pode proteger democracia com censura, né? Então essa conversa do Supremo Tribunal Federal está meio estranha. Tá? Processo do golpe, tudo bem. Mas censurar perfis como houve na eleição de 2022, não. Bronca, né? E aí os internautas resgataram uma reportagem antiga da TV Senado e está viralizando de novo, né? Militantes se posicionando contra a nomeação de Alexandre de Moraes como ministro do Supremo. Aí você fala, mas quem é esse povo? Bom, esse povo é quem hoje aplaude. Incrível, né? Como mudou de opinião. Vê só. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. A nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Com secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele. Você viu aí quem estava? A Gleisi Hoff, o Lindenberg, que hoje é o esposo dela, o líder do governo do Senado, hoje, né? Naquela época era só senador e era da rede. Tem um outro trecho, o posicionamento dos senadores, acompanha. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. A manifestação de todos brasileiros é oportuna e importante. É preciso que nós, na democracia, aceitemos as opiniões divergentes, as opiniões que podem contribuir de alguma forma para que nós façamos melhor o nosso trabalho. O Senado tem uma grande responsabilidade. Você vê, ele, né, escorraçado por todos aqueles que hoje... E é uma situação tão, assim, dramática, estranha, que se você acordasse o quê? Nós estamos falando aí de 6, 7 anos, né? Se acordasse isso, ué, mudou? Por que houve? Por que mudou? O que houve? Porque é assim da água para o vinho, né? É complicadíssimo o Brasil, não é não? Bem complicado entender esse país, né? Aliás, hoje o Alexandre de Moraes mandou soltar o mandante do crime da Marielle e ninguém falou, pai. Calou todo mundo, o mandante. Todo mundo se calou. Ele mandou soltar, pô. Veja só, outra bronca. O senador Eduardo Girão
no plenário, disse que tem uma PEC para acabar com as emendas parlamentares, criticou também a atuação do ministro Flávio Dino do Supremo, que é aquele xerife das emendas. Vem comigo. Eu tenho uma PEC para acabar com a emenda parlamentar. Estava falando aqui com o senador Confúcio. Isso é um desvio de função nosso. Nosso papel está lá. É para legislar e para fiscalizar. Não é para estar mexer com dinheiro, com emenda. Isso o senhor está certo. É perpetuação do poder. Essas emendas, cerca de 70, 80 milhões por ano que o senador tem direito, fora o secreto. E eu acho que nós estamos nos perdendo disso. Só tem um detalhe. Flávio Dino, com todo respeito à pessoa, para mim, ele é o líder do governo Lula dentro do STF. Então, essa atitude do jogo começado, bloquear, sabe por que está bloqueando, meu amigão? Porque está sem dinheiro. Só isso. Está fazendo o papel do governo Lula. Transparência tem que ter, e nós estamos juntos. Mas parar o negócio agora porque não tem dinheiro. Ele que foi parlamentar, que usou, que teve história com relação a isso, está errado. Né? Então a gente precisa coerência. Coerência, acredito que devemos disciplinar, acabar com a emenda parlamentar. Você vê que é interessante. O governo não tem dinheiro, aí tem o xerife, o Flávio Dino, para segurar as emendas parlamentares para arrumar dinheiro para o governo. É isso que o Eduardo Girão está dizendo. E lá vem aí o grosso, viu? Presta atenção, principalmente na rede social. O ministro Barroso disse que o Supremo Tribunal Federal esperou a legislação sobre as redes sociais por anos e que agora vai decidir. Vai. O Supremo Tribunal Federal esperou por muitos anos a aprovação de legislação pelo Congresso. A lei não veio, mas nós temos casos para julgar. Temos 2 casos pendentes de julgamento. Portanto, não se trata de o Supremo legislar, nem de o Supremo invadir a esfera do Legislativo. Nós apenas temos que decidir os casos que chegam aqui. As controvérsias que chegam ao Supremo precisam ser decididas. Né? Rapaz, não sei, é uma tranquilidade, né, falando. 2014 a gente tem o marco legal da internet, tudo aprovado, sancionado pelo presidente na época, tranquilo. É esse marco que eles vão mudar. Como é que não vai legislar? Se você tirar um artigo, você quebra a lei. A lei está em vigor desde 2014, aí agora vai mudar porque está temendo a eleição. A próxima, né, de 2026. Mas que história, rapaz. É muita conversa fiada, né? Pois bem, vem o grosso por aí. Presta atenção, hein? 2018, 62% dos deputados e 73% dos senadores eram ligados a oligarquias familiares. É impressionante o número, né? É como assim não mudasse, é família, de pai para filho, de pai para filho. Publicação nas redes sociais aponta as principais famílias da política aqui no Nordeste. Em Pernambuco, por exemplo, temos a família Arraes Campos, que leva o legado de Miguel Arraes, que foi governador de Pernambuco em 60, 80, 90. A família, a informação é que tem político desde a era colonial. Desde o Brasil colônia. Você vê por que não muda, né? Não muda. Você tem aqui, ó Arraes, Ana Arraes, foi presidente do TCU, deputado federal. Eduardo Campos, o João Campos, Pedro Campos. Aqui você tem ainda a deputada Maria Arraes e a Marília Arraes. Para você ver essa questão das famílias dominando a política no Nordeste. E principalmente aqui no nosso estado, aqui esse destaque. Na Bahia não muda muita coisa também não, viu? Lá a família Magalhães tem o ACM, né, Antônio Carlos Magalhães, que chamava ele de Toninho Malvadeza, lembra não? Que foi governador, foi ministro. Tem o ACM Filho, ACM Neto, todos políticos. Aqui, ó, família Magalhães. Você tem aqui, ó, essa foto até bem interessante, ó. Francisco Peixoto Magalhães Neto. Nós estamos falando aqui da época colonial ainda. Tá? Aqui, ó. Ângelo Magalhães, Antônio Carlos Magalhães. E hoje, ex-prefeito ACM Neto, que é do União Brasil, né? Vamos para o Ceará? Lá a família Gomes. Do Ciro Gomes. Ele que fala tanto do coronel. A família Gomes tem presença no estado desde do Brasil colônia. Aqui, ó. Família Gomes. Inclusive agora,
com o apoio do PL de Bolsonaro, um acordo que estão fazendo, o Ciro Gomes pode ser candidato a governador de novo lá. Não muda. Vamos para o Maranhão. Flávio Dino? Flávio Dino. A família Dino é presença. Inclusive hoje temos o ministro Flávio Dino, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, garantidor do governo Lula, né? Botamos agorinha o Eduardo Girão, senador do Ceará, dizendo, pera lá, o Dino pega, faz e acontece sob emenda parlamentar. Aqui, ó, pessoal do Dino, ó, também. E hoje ele já foi governador, ex-governador, ex-senador e é ministro do Supremo Tribunal Federal. E na Paraíba, é diferente, não? Paraíba. A família Cunha é uma das mais influentes do estado, principalmente em Campina Grande. Aqui, ó. Arthur Cunha Lima, Ivandro Cunha Lima, Ronaldo Cunha Lima Filho, Pedro Cunha Lima, o prefeito, Pedro Cunha Lima, deputado federal, meu amigo, Cássio Cunha Lima. Cássio, por exemplo, foi, agora, nesse século, Cássio foi governador, foi prefeito e foi senador. Nesse século, Cássio Cunha Lima. Vamos agora, Alagoas, a família Calheiros. Calheiros. Aí você até perguntaria, mas se puxar a cola também não dá? Bom, tem essa aí, tem os Lira, né? Estamos falando de Alagoas, né? Não sei se vai mudar agora que o prefeito lá parece que não é dessas famílias, né? O prefeito atual. Sei não, vamos lá. Renildo Calheiros, ex-deputado federal, ex-prefeito. Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, ex-deputado federal, ex-ministro. Olavo Calheiros, Renan Filho, que hoje é ministro. Aqui. Pode isso aí, não? É difícil mudar, né? Mas é o voto do povo. Né? Esse pessoal, aqui no meu estado, de onde eu falo, o pessoal critica muito. Do ponto de vista social, o estado de Pernambuco não avançou nada. Nos últimos 25 anos é mais do mesmo. Não avança. Né? Não avança. Vídeo nas redes sociais mostrando as maiores taxas de roubos de carros nos estados do Brasil. Qual será o estado campeão, hein? Acompanha. São os estados brasileiros com as maiores taxas de roubos de carro. Na sexta posição está a Bahia, com uma taxa de 370. Já em quinto lugar aparece o Acre, onde o índice chega a 381,4. No quarto lugar temos São Paulo, um dos estados com a maior frota de veículos do Brasil. A taxa é de 396 roubos de carro para cada 100 mil habitantes. No terceiro lugar está o Piauí, que registra uma taxa de 427,9. Subindo para a segunda posição, temos o Rio de Janeiro, onde os roubos de veículos atingem 503,9 casos para cada 100 mil habitantes. E no primeiro lugar, o estado com a maior taxa de roubos de carro do Brasil é Pernambuco, com um alarmante índice de 573 casos para cada 100 mil habitantes, sendo o estado mais perigoso para quem possui um veículo. Agora me conta, você já sabia que esses eram os estados com os maiores índices de roubo de carros? Meu amigo, triste para mim aqui, né, que estou aqui fazendo essa transmissão do estado de Pernambuco. Campeão de roubo de carro também, né? É outra situação que, na questão da violência, o nosso estado não muda. Não muda. Não mudou com Miguel Arraes, viu, governador, e os outros, Java Vasconcelos, vai para lá, vem para cá, e não muda. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que é do Partido Novo, usou as redes sociais para destacar a segurança ou insegurança no país. Durante uma viagem a El Salvador, ele diz que o crime organizado está infiltrado em todo lugar no Brasil. Lembrando que lá o Bukele enfrentou o crime organizado, inclusive estão chamando ele de tudo, né? Ditador, diabo, porque ele botou os bandidos lá na cadeia e botou para trabalhar, né? Solta no ar. Nem países que estão em guerra têm homicídios em quantidade que o Brasil tem. E eu tenho certeza que é um problema solucionável, que mais do que de vontade política depende de coragem. Infelizmente no Brasil, uma imobilização do Estado brasileiro que pouco se importa com os 40 mil homicídios
que ocorrem por ano, deixando para o Brasil esse recorde tão triste, né, que ele já ocupa algumas décadas já, porque o crime organizado, que deveria ser equiparado à organização terrorista, parece que está infiltrado para todo lugar e com isso tem muitos interesses envolvidos. Tem muita gente tirando proveito dessas facções criminosas que se transformaram num estado paralelo no Brasil. É difícil mudar isso, né? Até porque a Constituição brasileira, ela não garante, por exemplo, fazer um presídio, feito a França está fazendo agora, na Guiana, né? Um presídio distante, isolado, só para colocar gente perigosa, altamente perigosa. No Brasil não pode, né? O regime diferenciado também, temos poucos presídios, é bronca, meu amigo. Lá o Bukele botou para arrombar, botou bandido, lugar de bandido é na cadeia. Os grupos criminosos estão cercados lá em El Salvador. Então, um exemplo de que se quiser fazer, se faz. Vai ser bronca, mas se faz. Rapaz, tem cada coisa que acontece. Você vê só. Ativistas dos direitos dos animais num protesto na França. Eles ajoelhados num campo e todos comendo grama. Tá vendo aí, não? Comendo grama. Psiquiatra vê isso, fala o quê? Ou é um teatro, ou tá todo mundo doido, né? O caso tá repercutindo aí nas redes sociais, né? Parece até o povo do bebê reborn, né? Pelo amor de Deus. Comendo grama e graveto, viu? Ai, ai, ai. A Xuxa Meneghel surpreendeu os fãs ao aparecer alimentando morcegos dentro de casa. Tem um vídeo que foi postado pelo marido dela, o Juno Andrade. A Xuxa oferecendo água com açúcar num bebedouro daquele estilo beija-flor, tá? Para os morcegos. O casal é vegano e defende o respeito aos seres vivos. Rapaz, as imagens são impressionantes. Ó. Alimento para morcego, é. Aí, ó. A Xuxa aqui, ó. Alimentando os morceguinhos. É parada, não? Com essa, durma com uma bloga dessa, hein? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aciona esse sininho para receber as notificações. Obrigado. Quem tem medo da verdade? Se você está com as parcelas do seu veículo atrasadas, ameaça de busca e apreensão, venha para a Invicto Assessoria, a maior assessoria de negociações bancárias do Nordeste, que negocia e reduz suas dívidas em 70%, 80%, até 90%. Conheça alguns casos reais, como o Suleiman. Ele reduziu a dívida do seu Sentra de R$43 mil e pagou com R$10 mil. É 77% de redução da sua dívida, viu? Ou Marcos estava com uma dívida no cartão de crédito e reduziu de quase R$9 mil para R$1.800. É 80% de redução. A Invicta conta com mais de 70 colaboradores especializados em monitoramento, negociação de dívidas bancárias. Você pode ligar agora, 3201-9176. Quer mandar o WhatsApp? 81 prefixo 99234-9408. E liberte-se das suas dívidas. Invicto Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas.